Bom, gente, vou falar aqui sobre o afastamento dos 6 jornalistas da ESPN que fizeram linha de passe, comentando algumas denúncias que foram feitas à CBF. Eles já voltaram, tá? Ontem voltaram, eles estavam no programa, mas eu queria falar um pouco sobre isso. Eu falei, eu estava fora nesses últimos dias, então não tive a oportunidade de comentar aqui. O que aconteceu? Vou pegar aqui a notícia, tá? Seguinte, ESPN, isso foi há 2 dias. ESPN afasta 6 jornalistas após programa Linha de Passe, com críticas à gestão de Edinaldo Pereira na presidência da CBF. Os jornalistas afastados foram William Tavares, Vitor Biner, Jean Oddi, Paulo Calçade, Pedro Ival Almeida e Dimas Copédio. São veteranos aí e tal, que sempre estão aí nos programas da ESPN e tal. Após o programa com duras críticas, a direção da CBF procurou a cúpula da ESPN e exigiu providências. O afastamento ocorreu ontem, o mais provável é que os jornalistas sejam reintegrados amanhã, eles já voltaram. E lembrando que a CBF e a ESPN tem uma negociação de parceria comercial pela transmissão da Série B. Depois teve mais uma informação sobre o afastamento deles. A diretoria da ESPN se irritou a não ter sido comunicada previamente sobre o conteúdo que foi ao ar na noite da última segunda. A CBF procurou a emissora para discutir o conteúdo. Os jornalistas foram afastados ontem e devem ser reintegrados amanhã. Com mudanças, a ESPN teve que mexer nas causas dos programas e das transmissões dos jogos de ontem. Pronunciamento da CBF agora, e aí é o que dá asco, que dá nojo. Olha, a CBF respeita a liberdade de imprensa. Caralho, na moral, gente. CBF respeita a liberdade de imprensa com responsabilidade e não pede interferências de nenhum tipo na linha editorial de veículos de comunicação. Qualquer narrativa diferente dessa é mentirosa e leviana. Então, o que a CBF está dizendo é que é mentira, é que eles não foram atrás da ESPN para falar nada. É essa a declaração que vocês querem levar? Que é isso aí que eles estão dizendo. Ah, não, isso que tá saindo aí, a gente respeita, não falamos nada com a ESPN, que é isso? Bom, gente, eu sou um grande admirador do jornalismo esportivo, tá? Eu critico, tá? Critico pra caramba, porque eu acho que tem muita coisa errada também, mas eu sou um grande admirador do jornalismo esportivo. Eu acompanho a ESPN há mais de 20 anos. E o jornalismo esportivo, ele é muito entretenimento também, porque o futebol é entretenimento. Então é saber sobre os clubes, comentar e tal, não sei o que, eu adoro. Tanto que eu faço isso hoje em dia, não jornalismo, né? Mas eu comento de futebol aqui, nos meus programas e tal. Então eu gosto muito. Eu sempre gostei muito da ESPN. Sempre foi o canal que eu mais assisti. E a ESPN, durante toda a sua história, fez muitas reportagens investigativas e eu nunca tinha visto algo do gênero. Os jornalistas realmente falam o que querem, sobre o que querem e criticam a CBF o tempo todo. Na verdade, todo mundo critica a CBF o tempo todo. O que será que levou a isso aí? Porque a linha de passe, que em questão, foi falando da reportagem da Piauí, que faz fortes denúncias ao Edinaldo da CBF. Mas assim, foi uma reportagem extensa, longa, com muita informação sobre muita coisa errada dentro da CBF, certo? E eles fizeram um programa pra falar disso. Eu não vi esse programa, ok? Mas é o que foi a pauta. E aí logo depois disso eles são afastados e voltaram já, tá? Obviamente, eu não preciso dizer o tamanho do absurdo que é afastar jornalistas por comentarem uma notícia que está pública, tá? Mas é aquele negócio, galera. O sistema é foda, tá? E jornalista nenhum do Brasil tem condição de combater esse sistema. Eles podem tentar. Muitas vezes conseguem tocar na ferida, sim. Mas eles não têm como suportar o que vem de volta. Porque não tem como. E no caso da ESPN, é um pouco mais crítico isso, porque quem trabalha na ESPN não pode ter canal no YouTube, por exemplo. A gente vê muitos jornalistas esportivos fazendo canal no YouTube tendo grande sucesso. Então, tipo, teoria, eles não precisariam da emissora por causa de dinheiro. Só que o caso da galera que tá na ESPN lá, que tá lá há muitos anos e tal, eles precisam daquilo ali. É o trabalho deles, é o emprego deles. Então, eles não têm como lutar dessa maneira. Eles podem tentar. Só que as consequências vão ser muito grandes e aí? Só que o Jean Oddi, que é um dos jornalistas que estava, postou um vídeo falando sobre o caso, tá? Então, vamos escutar. E o Jean Oddi teve de Jean Oddi, que inclusive já foi no nosso programa. Isso aqui foi publicado pelo UOL. Fala pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para tratar da matéria que saiu hoje de manhã no UOL e depois em vários outros lugares a respeito do nosso afastamento aí por 2 dias da programação da ESPN depois do Linha de Passe da última segunda-feira. Bom, primeiro quero dizer que eu volto ao Linha de Passe na quinta-feira, não só eu como os meus colegas,
E, sinceramente, se eu volto à linha de passe nessa quinta é porque eu tenho a consciência de que a gente vai poder continuar falando as coisas da maneira como a gente sempre falou, com a liberdade que eu sempre tive desde que entrei na ESPN há mais de 15 anos, contratado pelo Trajano. Eu acho que isso para mim é uma premissa fundamental do nosso trabalho. E se não for para ser assim, eu sinceramente não voltaria. Acho que nem a ESPN e talvez nem faria jornalismo esportivo, porque é uma parte importante do que a gente faz. Eu acho que não é só isso, mas é uma parte bastante importante do que a gente faz. Eu vou continuar agindo dessa maneira. A respeito do afastamento, a argumentação que a gente recebeu é que um programa do gênero, até para que a direção da ESPN possa estar preparado para as consequências e possa saber já argumentar em relação às consequências que um programa do gênero acaba tendo, certos processos precisam ser seguidos e esses processos de informação mesmo interna da empresa não foram seguidos. Essa foi a argumentação, a gente acatou, ficou 2 dias fora, estaremos de volta nessa quinta-feira e, repito, eu volto para o Linha de Passe agindo e trabalhando da maneira que eu sempre agi. É isso aí, tá bom? Então a gente se vê na quinta aí, logo depois da rodada Libertadores Sul-Americana, no Linha de Passe. Valeu, um abraço. Bom, essa é a posição deles, eles voltaram de fato, e parece que ficou tudo bem lá internamente. Eu acho estranho essa argumentação que foi colocada pra eles, porque eu já sabia que esse programa ia acontecer na segunda-feira, porque já tinha saído antes. Essa informação tinha saído. Então dizer que eles não sabiam que ia ter esse programa e tal, tudo bem, pode não ter tido processo burocrático interno tal, ok. Mas dizer que não sabia, não podia alguém da direção chegar, ô galera, vai rolar isso aí mesmo e tal, porque isso aí já tinha sido vazado. Então assim, obviamente os interesses comerciais vão ficar na frente dos jornalistas. Isso é muito óbvio. A CBF diz aí que não tem liberdade de expressão, pipipi. Agora, uma coisa a gente tem que falar, óbvio. A CBF, ela é criticada todo dia, com muita veemência. O Edinaldo é criticado com o tempo todo. Assim, e tem que ser mesmo, porque a CBF é um terror, uma coisa horrorosa. Né? A CBF tem o futebol brasileiro é refém da CBF. Essa que é a verdade. E a CBF faz nada pra melhorar o futebol brasileiro, muito pelo contrário. Tudo que a CBF faz é pra se enriquecer e aumentar o seu poder. Foda-se o futebol brasileiro, foda-se os clubes, foda-se o torcedor, foda-se todo mundo. A única coisa que importa é a CBF continuar ganhando dinheiro dela e tomando conta de tudo. Por que agora teve isso? Nunca teve. Tanto ESPN, Sport TV, Jovem Pan, a gente, todo mundo critica a CBF sem parar. Nunca teve um negócio desse. Por que teve agora? Deve ser porque o que foi falado na Piauí é tudo verdade, né? Tudo verdade. E eles querem apagar essa história de não ter essa repercussão. E aí, né, não é diretamente relacionado a isso, mas eu acho que é importante a gente falar. Vazou uma carta, certo? De um dirigente do futebol brasileiro que pediu anonimato. Obviamente com medo de represália. O Danilo Avieri que publicou isso no UOL. E a publicação é a seguinte. Vejo muitos jornalistas perguntarem o motivo de nenhum clube ter se revoltado com o que mostrou a revista Piauí. A resposta é, ninguém se revolta porque a reportagem só mostrou o motivo do Edinaldo ter sido eleito por aclamação. O futebol brasileiro está sob sequestro e os clubes são as vítimas. Os clubes são tão vítimas assim, gente. Assim, entendo que o clube sofre. Os clubes sofrem muito com a gestão da CBF, sim. Mas não são totalmente vítimas, né, gente? Dava pra fazer alguma coisa, eles não querem correr esse risco. Essa que é a verdade. Mas, de fato, os clubes são... futebol... O futebol brasileiro, os clubes, os campeonatos, o torcedor, todo mundo é prejudicado pela CBF, certo? Totalmente. Não é nenhuma novidade que a gente leu. A reportagem é muito boa, mas nenhum presidente de clube ou de federação foi pego de surpresa por aquilo. O que me assusta é que ninguém percebeu, que ninguém se revoltou. Porque todo mundo que anda no mundo do futebol já sabe disso há muito tempo. Certa vez estava numa mesa com meus colegas dirigentes discutindo a candidatura do Ronaldo. A pergunta foi, há alguma chance do Ronaldo ganhar? A resposta foi, nenhuma. E aí a pessoa que fez a pergunta disse, então vamos continuar com o Edinaldo, não faz sentido comprar essa briga sozinho. Vocês acham que os presidentes de federação não sabiam o salário deles tinha aumentado? Isso aí, né? Os clubes não sabem que sem o apoio deles ninguém vai conseguir se candidatar? E quem ousar discordar vai pagar qual preço? Quantos de nós já não presenciamos as viagens luxuosas pagas pela CBF para dirigentes, políticos e personalidades? E tudo isso acontece faz tempo.
Eu já vi vice-presidente levar a sogra em viagem. Eu já vi diretor sair de camarote para receber autoridade política com tapete vermelho. E adivinha como a política interfere nos bastidores da CBF? Como foi o julgamento recente do STF? A FIFA mudou porque os dirigentes quiseram desviar dinheiro e deixaram rastro nos Estados Unidos. E aí o FBI teve jurisdição para agir e ir atrás, que acabaram condenados. E é claro, porque os Estados Unidos tinham interesse político na FIFA. Nada é de graça. Sabe como a CBF mudaria? Se o assunto caísse na Polícia Federal e ela investigasse. Porque nenhum clube, nenhuma federação, nenhum jornalista vai conseguir acabar com o sequestro. Somos todos reféns de um sistema muito antigo. Sabe o que é pior? Quando os clubes começam a se unir para tentar sinalizar com qualquer mudança, brigamos entre nós mesmos e não formamos a liga. E toda vez que a gente acha que algo vai andar, parece alguém para colocar tudo para trás. Esqueçam, nada vai mudar. Por essa parte aqui eu digo que os clubes não são totalmente vítimas não, tá, gente? Porque justamente isso. A gente, vamos se unir pra fazer, eles brigam e não fazem nada. Então, assim, os clubes têm culpa, assim, da situação que tá o futebol. Sim, tem culpa nesse domínio da CBF, mas eu entendo que é um sistema complicado de você lidar. Isso é óbvio. Mas os clubes não são santos também. É isso, gente. É situação lamentável e quem sofre é o futebol, quem sofre é o torcedor. Os clubes também sofrem, todo mundo sofre na mão da CBF. É muito triste e isso não vai parar de acontecer, infelizmente. Edinaldo aí, ó, 2030, 2034, vamos aí, muitos anos ainda com o Edinaldo no comando da CBF. É isso, gente. Tchau.